Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e do vosso povo eleito. Dai a paz àqueles que esperam em vós, para que os vossos profetas sejam verdadeiros. Setembro é o mês da Bíblia, 24º domingo do tempo comum. Hoje é dia 17 de setembro. Programa Minutos do Evangelho, um programa da Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Huberto de Ibirama, novamente aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Somos convidados pelo Senhor bondoso e misericordioso a celebrar a vida nova do seu reino, que se manifesta em todos os que buscam viver a reconciliação e o perdão. Porque pertencemos a Jesus, rancor e raiva não podem ter lugar em nosso coração. A palavra e a Eucaristia nos ensinem a espelhar nosso agir no amor sem limites de Deus por nós. Iniciando o programa, vamos fazer a oração vocacional. Até novembro ainda estamos vivendo o ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Então rezemos esta oração colocando na intenção de todas as vocações que possam florescer aqui na nossa paróquia. Esperamos que floresçam, que apareçam mais e mais vocações para ajudar no trabalho do Reino de Deus. E o programa Minutos do Evangelho traz nesse domingo, no quadro Momento com Maria, nos falar do Santíssimo Nome de Nossa Senhora. E a Igreja lembra essa data no dia 12 de setembro, que passou agora. Falaremos também dos santos da nossa Santa Igreja, desta última semana, do Evangelho de Nosso Senhor, escrito por São Mateus. No quadro Com a Palavra à Igreja, teremos duas conversas novamente neste domingo, a exemplo do que a gente fez no domingo passado. Na primeira conversa, nós vamos falar com a Jéssica, do grupo de autistas, pais e amigos de Ibirama, a AMA, falando sobre o evento que eles vão fazer no próximo dia 25. Também iremos falar com o CPC da Igreja São Miguel, com o Renato e com o Elias, que também vem falar da tradicional festa, em honra ao padroeiro São Miguel, da Igreja São Miguel na Serra São Miguel. Então esses dois quadros hoje, essas duas conversas hoje, a gente vai trazer no quadro Com a Palavra à Igreja. A agenda e os compromissos da nossa paróquia, músicas, um pouquinho de reflexão, enfim, o conhecimento da fé, da tradição, do magistério da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo isso hoje no programa Minutos do Evangelho. Então, para a gente dar continuidade, o programa de hoje está apenas começando. Vamos ouvir aí mais uma música, uma música religiosa, e depois a gente volta já trazendo o Santíssimo Nome de Nossa Senhora no Momento com Maria de hoje. Poço Escurcel, qualidade e um atendimento nota 1000. Poço Escurcel de Valdomiro e Salete. Momento com Maria. Hoje, no Momento com Maria, nós vamos falar do Santíssimo Nome da Virgem Maria. Foi dia 12 de setembro, a Igreja lembrou essa data tão especial.
No dia 12 de setembro, o nome santíssimo da Virgem Maria, Miriam em hebraico, o objetivo dessa festa é que os fiéis possam recomendar a Deus, de modo especial, pela intercessão de sua Santíssima Mãe, as necessidades da Igreja e as próprias necessidades, além de agradecer ao Senhor as graças recebidas, por intermédio da intercessão da Virgem Maria. Que o nome, ó nome da Mãe de Deus, tu és o meu amor, dizia Santo Anselmo. Esta festa teve início na Espanha em 1513 e espalhou-se por todo o país. Em 1683, o Papa Inocêncio XI a estendeu para toda a Igreja do Ocidente, como um ato de ação de graças pelo levantamento do cerco de Viena e a derrota dos turcos por João Sobieski, rei da Polônia. Na época, a data dessa celebração foi definida para ser no domingo, dentro da oitava da Natividade de Nossa Senhora. O nome de uma pessoa é muito importante na Bíblia, pois representa a própria pessoa. Certamente, São Joaquim Santana foram inspirados pelo céu ao escolher esse nome para a Virgem, que seria, um dia, a mãe do Redentor e nossa mãe. São Lucas registra: o nome da Virgem era Maria, está no Evangelho. O anjo enviado por Deus diz a ela: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Segundo os mariólogos, o nome Miriam pode ter origens diversas. Alguns estudiosos afirmam que ele é derivado da raiz Mary, que em egípcio significa muito amada. O Meri, Mary. Também são atribuídos a ela o significado de estrela do mar, entre outros. Mais importante do que o significado exato do nome é saber que ele é poderoso, pois é o nome da Mãe de Deus e deve ser invocado sempre. O nome de Maria é como um bálsamo que corre agradavelmente sobre os membros dos enfermos e os penetra com eficácia, os reanima e suaviza, lhes dá força e saúde. Mais do que o nome de todos os santos, Maria pede a Deus que ele cure os nossos males, ilumine nossa cegueira e nos encoraje em nossos desânimos. Ricardo de São Vítor disse: o nome de Maria cura os males do pecador com mais eficácia que os ungüentos mais procurados. Não há doença, por desastrosa que seja, que não ceda imediatamente à voz desse bendito nome. Alguém disse que o nome de Maria desarma o coração de Deus. Não há pecador, por mais criminoso que seja, que o pronuncie em vão. Por ela, o perdão desce sobre as almas pecadoras, não porque tenha ela o direito de o conceder, mas porque é onipotente para implorar a Deus. O nome de Maria abre o coração de Deus e põe todos os tesouros dele à disposição da alma que o invoca. São Bernardo de Claraval, a chamou de onipotência suplicante. Um santo disse que Jesus Cristo entrega tudo o que tem àqueles que lhe estendem a mão em nome de sua mãe. Deus Pai, fonte de toda riqueza, concede toda graça àqueles que pedem algo a Ele, invocando o nome de sua filha bem-amada. Então, o nome da Santíssima Virgem Maria nos salva dos perigos de pecar, das tentações e de todas as dificuldades. Ele dissipa a tristeza na alma que o pronuncia. Quem tem temor de Deus e de seus julgamentos deve pensar sempre em Maria e invocar o nome dela. Assim, sua confiança em Deus renascerá. Diante de qualquer dificuldade humana, diante dos adversários e dos perigos, pense em Nossa Senhora e invoque o seu santo nome, porque dele os demônios fogem. Da mesma forma, se há o medo da morte, pensemos na Santíssima Virgem Maria e invoquemos sempre seu nome para termos a coragem de aceitar esse supremo e último sacrifício. Quaisquer que sejam os inimigos que nos ameacem, venham eles do inferno ou aqui do mundo, invoquemos o poderoso nome de Maria e a todos eles venceremos. Diante de nossas fraquezas e pecados, orgulho, ganância, sensualidade, gula, inveja e preguiça, confiemos o nosso fraco coração
aos cuidados da Mãe de Deus, invocando seu poderoso nome. O nome de Maria, diz Santo Antônio de Pádua, é júbilo para o coração, mel para a boca e doce melodia para o ouvido. Já São João Boaventura afirma: bem-aventurado o que ama vosso nome, ó Maria, porque este é uma fonte de graça que refresca a alma sedenta e a faz produzir frutos de justiça. Ó Mãe de Deus, que glorioso e admirável é vosso nome. Quem o leva em seu coração se verá livre do medo da morte. Basta pronunciá-lo para fazer tremer todo o inferno e pôr em fuga todos os demônios. O que deseja possuir a paz e a alegria do coração, que honre vosso santo nome. São Pedro Crisólogo destaca: o nome de Maria é salvação para os regenerados, sinal de todas as virtudes, honra da castidade. É o sacrifício agradável a Deus, é a virtude da hospitalidade, é a escola da santidade. É, enfim, um nome completamente maternal. E São Bernardo de Claraval ainda declarou: ó amabilíssima Maria, vosso santo nome não pode passar pela boca sem abrasar o coração. Os que vos amam não podem pensar em vós sem um consolo e um gozo muito particulares. Nunca entrais sem doçura na memória dos que vos honram. E por fim, Tomás de Kempis, em seu livro Imitação de Cristo, escreveu a respeito do glorioso nome da Mãe de Deus: os espíritos malignos tremem ante a Rainha dos céus e fogem, como se corre do fogo, ao ouvir seu santo nome. Causa-lhes pavor o santo e terrível nome de Maria, que para o católico é um extremo amável e constantemente celebrado. Santíssimo nome de Maria, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Com muita satisfação, a gente traz agora os santos da Santa Igreja Católica, de 11 de setembro a 17 de setembro. Segunda-feira, dia 11 de setembro, dia dos santos Proto e Jacinto, os irmãos pela fé em Cristo. Os fatos da vida de Proto e Jacinto estão contidos em uma narrativa absolutamente lendária. Nela se diz que eram dois irmãos, eunucos, que eram escravos de Eugênia, filha do nobre romano Felipe, prefeito de Alexandria, no Egito. Nessa localidade, os dois jovens cristãos conseguiram que Eugênia entrasse num mosteiro. Após eventos fictícios, a família de Filipe se converteu. Eugênia então retornou a Roma e realizou um apostolado. A sua amiga Bacila, ansiosa por aderir ao cristianismo, deu a seus escravos, Proto e Jacinto, para instruí-la na verdade da fé. Após sua conversão, Bacila foi denunciada por seu namorado ao magistrado, que a condenou à morte, junto com os dois jovens. A historicidade dos dois mártires é um fato incontestável. Sua memória é celebrada, de fato, no depósito Martyrum, em Roma, no sacramentário gelasiano, no gregoriano, em vários itinerários e no calendário napolitano. Proto e Jacinto foram sepultados no cemitério de Bacila, mais tarde de São Hermete, num cubículo que o Papa Dámaso, no século IV, mandou limpar o desmoronamento e dotá-lo de escada de acesso e clarabóia, recordando o fato numa placa onde falava do sepulcro dos mártires e tornado acessível por ele. São Proto e Jacinto, mártires de Cristo. Dia 12 de setembro, terça-feira, dia de São Nilo. Nilo, chamado o Jovem, fazia parte de uma nobre família de origem grega, por isso foi considerado o último elo entre a cultura grega e a latina. Era casado e funcionário do governo de Constantinopla, mas com o nascimento de uma filha, acabou viúvo. Depois, descobriu sua vocação à vida monástica, segundo a regra de São Basílio. Após várias mudanças,
acabou fixando-se em Monte Cassino, perto da famosa abadia beneditina. Seu testemunho atraiu muitas pessoas, tendo assim a felicidade de fundar vários mosteiros no sul da Itália, com o cotidiano pautado pelo trabalho e a oração. No trabalho, além da agricultura, transcrevia manuscritos antigos, introduziu um sistema taquígrafo ítalo-grego e compôs hinos sacros. São Nilo realizou várias romarias aos túmulos dos santos Pedro e Paulo, aproveitando para enriquecer as bibliotecas de Roma, até que, a pedido de Gregório, Nilo fundou um mosteiro em Grottaferrata, perto de Roma. Esse pacificador da política e guerras da época teve grande importância para a história da Igreja e na consolidação da vida monástica. Morreu com 95 anos de idade, no dia 25 de setembro do ano de 1005. Dia 13 de setembro foi quarta-feira, dia de São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja. João Crisóstomo nasceu por volta do ano 349 em Antioquia, na Síria, Ásia Menor. Procedente de uma família muito rica, assim considerada pela sociedade e pelo Estado. Seu pai era comandante de tropas imperiais no Oriente, um cargo que cedo causou a sua morte. O bispo Fabiano o ordenou sacerdote, mas desde o período de diaconato, João demonstrava claramente que a sua capacidade de falar das Escrituras ao povo era fora do comum. João foi um moralista, no sentido positivo do termo, em uma época em que extrair dos provérbios bíblicos normas de comportamento coerentes com a vida de um batizado era bastante normal, não mais nos dias de hoje. São João Crisóstomo foi condenado ao exílio, mas essa expulsão da cidade provocou revolta tão intensa na população a ponto de o bispo ser trazido de volta para reassumir seu cargo. Entretanto, 2 meses depois, foi exilado pela segunda vez. Agora, já com a saúde muito debilitada, ele não resistiu. João Boca de Ouro, como foi apelidado, mais tarde, faleceu em 407, em Comana, no Ponto, na Ásia, Chegando no dia 14 de setembro, quinta-feira, exaltação da Santa Cruz, o amor de Deus que se manifesta. Esta festa da exaltação da Santa Cruz nasceu em Jerusalém em 13 de setembro de 335, no aniversário da dedicação das 2 igrejas construídas por Constantino, uma sobre o Gólgota, ad Martyrium, e a outra perto do Santo Sepulcro, Ressurreição. Após a descoberta das relíquias da cruz por Helena, a mãe do imperador, a cruz, instrumento da mais terrível das torturas, em 320, Constantino a proibiu de ser utilizada. Em 614, Cosroes II, rei dos persas, travou uma guerra contra os romanos. Depois de derrotar Jerusalém, levou consigo, entre os diversos tesouros, também a cruz de Jesus. Heráclio, imperador romano de Bizâncio, propôs um pacto de paz com Cosroes, que não aceitou. Diante da sua negação, entrou em guerra com ele e venceu, perto de Nínive, e pediu a restituição da cruz, que a levou de volta a Jerusalém. Neste dia da exaltação da Santa Cruz, não se glorifica a crueldade da cruz, mas o amor que Deus manifestou aos homens ao aceitar morrer na cruz. Para o católico, a cruz significa a árvore da vida, o trono, o altar da nova aliança, a nova aliança de Cristo. O novo Adão, adormecido na cruz, brotou o admirável sacramento de toda a Igreja. A cruz é o sinal de Cristo sobre aqueles que no batismo são configurados a Ele em morte e glória. Viva a Santa Cruz! Dia 15 de setembro, sexta-feira, dia de Nossa Senhora das Dores, o sofrimento de Maria. A devoção à Mater Dolorosa, muito difundida, sobretudo nos países do Mediterrâneo, desenvolveu-se a partir do final do século XI. Em 1814, o Papa Pio VII
a incluiu no calendário litúrgico romano, fixando-a em 15 de setembro, no dia seguinte, a festa da exaltação da Santa Cruz. Essa devoção foi comprovada pelo Stabat Mater, atribuído ao frei Jacopone de Todi, no qual compôs a Laudes. No século XV, encontramos as primeiras celebrações litúrgicas sobre Nossa Senhora das Dores, em pé, junto à cruz de Jesus. Recordamos que em 1233 nasceu a Ordem dos Servos de Maria, que muito contribuiu para a difusão do culto a Nossa Senhora das Dores, tanto que em 1668 seus membros receberam a autorização para celebrar a missa votiva das sete Dores de Maria. Pio X determinou que a celebração fosse celebrada em 15 de setembro, um dia após a festa da exaltação da Santa Cruz, mas não com o título de Sete Dores de Maria, mas como Nossa Senhora das Dores. É a mesma coisa, né? Sete Dores de Maria. E sábado, 16 de setembro, dia de São Cornélio e São Cipriano, Papa e Bispo, respectivamente. A comemoração desses dois mártires, São Cornélio e São Cipriano, no mesmo dia é muito antiga. O martirológio de São Jerônimo já os celebrava juntos. Essa data escolhida indica, em particular, a renúncia ao trono papal do primeiro e a morte do segundo por decapitação. Em Roma, no ano de 251, após alguns anos de cargo vacante, devido à perseguição de Décio, Cornélio foi eleito papa em 251. Era um romano, talvez de origem nobre, mas certamente reconhecido como homem de fé justo e amoroso. Cipriano nasceu em Cartago, no ano de 210. Era um hábil retórico e exercia a profissão de advogado. Certo dia, ao ouvir a palavra de Jesus, converteu-se ao catolicismo. Transcorria o ano de 246. A memória dos santos mártires, São Cornélio e São Cipriano, os quais celebramos hoje, o mundo cristão os louva a uma só voz, como testemunhas de amor por aquela verdade que não pode ceder, professada por eles em tempos de perseguição diante da Igreja de Deus e do mundo. E no domingo, 17 de setembro, dia de São Roberto Bellarmino, bispo, cardeal, também doutor da Igreja. Nascido em 4 de outubro de 1542, em Montepulciano, perto de Siena. São Roberto Bellarmino era filho dos nobres empobrecidos Vincenzo Bellarmino e Cinzia Servini, que era irmã do Papa Marcelo II. De 1588 a 1594, foi o primeiro pai espiritual dos alunos jesuítas do Colégio Romano, entre os quais conheceu e dirigiu São Luís Gonzaga e, mais tarde, superior religioso. O Papa Clemente VIII o nomeou teólogo pontifício, consultor do Santo Ofício e reitor do Colégio das Penitenciárias da Basílica de São Pedro. Seu catecismo, Breve Doutrina Cristã, que foi sua obra mais popular, remonta ao biênio de 1597-1598. Em 3 de março de 1599, foi criado cardeal pelo Papa Clemente VIII, e em 18 de março de 1602, foi nomeado arcebispo de Capua. São Roberto Bellarmino, em seus últimos anos, compôs vários livros sobre espiritualidade, os quais condensou o fruto de seus exercícios espirituais anuais. Ao lê-los, o povo cristão, ainda hoje, recebe grande edificação. Ele morreu em Roma em 17 de setembro de 1621. Esses textos são do site católico cançãonova.com. O santo do dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Santa Igreja. Histórias de mestres da vida católica de todos os tempos, que como faróis orientam o nosso caminho. O programa traz resumido, mas quem quiser e tiver vontade, pode pesquisar sobre a vida dos santos. Vai ter muita coisa interessante ali para se conhecer e usar como exemplo. Vamos ouvir a música do Salmo da Liturgia deste domingo. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Depois da música, a gente continua com o programa de hoje. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros,
como eu vos amei, diz o Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, aproximando-se dele Pedro, disse: Senhor, até quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer as contas com os seus servos, e tendo começado a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tivesse com que pagar, mandou o Senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo que tinha, até que se saldasse a dívida. Porém, o servo, lançando-se aos pés do Senhor, lhe suplicava, dizendo: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. Mas este servo, tendo saído, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, e lançando-lhe a mão, o sufocava, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, lhe suplicava, e dizia: Tem paciência comigo, eu te pagarei. Porém, ele não quis, mas retirou-se, e fez o que o pusessem na prisão, até pagar a dívida. Ora, os outros servos, seus companheiros, vendo isso, ficaram muito contristados. Foram e referiram ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então, o Senhor chamou-o e disse-lhe: Servo mau, eu perdoei-te a dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu logo compadecer-te também do teu companheiro, como eu me compadeci de ti? E o Senhor, irado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a dívida. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo dos vossos corações, cada um a seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. (10 de setembro, 24º domingo do tempo comum), Evangelho de Nosso Senhor, escrito por Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 35. Vamos ver o nosso Catecismo da Santa Igreja, falando do perdão, e a gente vai fazer um elo com o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, que é a oração que fala aí do perdão, né? Do perdão dos pecados, do perdão das dívidas, enfim. Parágrafo 2839. Começamos a orar ao nosso Pai com um sentimento de audaciosa confiança, suplicando-lhe que o seu nome seja santificado. Pai Nosso, falando do Pai Nosso. Pedimos-lhe para sermos cada vez mais santificados, mas apesar de revestidos da veste batismal, não deixamos de pecar, de nos desviar de Deus. Agora, nesta nova petição, voltamos para Ele, como o filho pródigo, e reconhecemos-nos pecadores na sua presença, como publicano. A nossa petição começa por uma confissão, na qual, ao mesmo tempo, confessamos a nossa miséria e a sua misericórdia. A nossa esperança é firme, pois que em seu Filho nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E encontramos nos sacramentos da sua Igreja o sinal eficaz e indubitável do seu perdão. Parágrafo 2840. Ora, e isso é temível. Esta onda de misericórdia não pode penetrar nos nossos corações enquanto não tivermos perdoado aqueles que nos ofenderam. O amor como o corpo de Cristo é indivisível. Nós não podemos amar a Deus a quem não vemos, se não amarmos o irmão que vemos.
Recusando perdoar aos nossos irmãos, o nosso coração fecha-se, a sua dureza torna-o impermeável ao amor misericordioso do Pai. Na confissão do nosso pecado, o nosso coração abrase a sua graça. Parágrafo 2843. Assim, ganham vida as palavras do Senhor sobre o perdão, sobre este amor que ama até ao extremo do amor. A parábola do servo desapiedado, que conclui o ensinamento do Senhor sobre a comunhão eclesial e que nós ouvimos hoje no Evangelho, termina com essas palavras: assim procederá convosco meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão do fundo do coração. É aí, de fato, no fundo do coração, que tudo se ata e desata. Não está no nosso poder deixar de sentir e esquecer a ofensa. Mas o coração que se entrega ao Espírito Santo muda a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. Parágrafo 2844. A oração cristã vai até ao perdão dos inimigos, transfigura o discípulo, configurando-o com o seu mestre. O perdão é o cume da oração cristã. O dom da oração só pode ser recebido no coração em sintonia com a paixão divina. O perdão testemunha também que, no nosso mundo, o amor é mais forte que o pecado. Os mártires de ontem e de hoje dão este testemunho de Jesus. O perdão é a condição fundamental da reconciliação dos filhos de Deus com o seu Pai e dos homens entre si. Parágrafo 2845. Não há limite nem medida para este perdão, essencialmente divino. Quando se trata de ofensas, pecados, segundo Lucas, ou de dívidas, segundo Mateus, de fato, nós somos sempre devedores. Não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros. Romanos. A comunhão da Santíssima Trindade é a fonte e o critério da verdade de toda a relação. E é vivida na oração, sobretudo na Santa Missa, na Eucaristia. Deus não aceita o sacrifício do dissidente e manda-o retirar-se do altar e reconciliar-se primeiro com o irmão. Só com orações pacíficas se podem fazer as pazes com Deus. O maior sacrifício para Deus é a nossa paz, a concórdia fraterna e um povo reunido na unidade do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Catecismo da Santa Igreja realmente é muito educador, Os evangelhos registram várias advertências de Jesus sobre o perdão. Por exemplo, se vocês perdoarem as faltas das pessoas, também o Pai perdoará a vocês. Mas se vocês não perdoarem as pessoas, o Pai também não perdoará as faltas que vocês cometerem. As comparações usadas por Jesus na mensagem desse evangelho de hoje causam impacto e mexem com a nossa sensibilidade. Mostram como o nosso coração humano tem dificuldades para perdoar. Necessitamos do perdão e o imploramos a Deus. Cheio de bondade e misericórdia, Deus nos perdoa, cancela nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados. Nós, no entanto, em vez de perdoar, temos vontade de castigar a quem nos ofendeu. Não é assim que Deus age. A parábola mostra que Deus leva a sério este assunto. Se não perdoarmos, ficaremos em dívida com Deus. Até quando? E qual será a nossa paga? Pensemos nisso. Busquemos a reconciliação com os irmãos, com a igreja e com Deus. Continuando com o programa Minutos do Evangelho deste domingo, o quadro com a palavra à igreja. Nós retornamos até o Ribeirão Taquaras, Aqui a gente tem a sede provisória da Associação da AMA, Grupo de Amigos dos Pais. Grupo de Pais. Ela fala. A AMA, ela tem um espaço provisório aqui, como a Andréia já
eu já havia comentado talvez, e é um grupo de pais, amigos e autistas, né? Porque dentro da nossa diretoria nós temos também um autista, e isso é bem legal. Legal aqui, ó, eu nem falei, ela já falou, né? E ela é da diretoria da AMA, é a Jéssica, né? Tudo bem, Jéssica? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde, tudo certinho? Então a gente veio aqui de novo, a gente já tinha feito, né, uma conversa no outro domingo, falando com a Andréia, né, que ela deu uma explanada do que é, né, o autista, isso, né, aqui como é que está a situação aqui em Miranda. Então é um trabalho muito bonito que vocês estão fazendo e importante, além de ser um trabalho voluntário, bonito, mas é importante e necessário. Né? E a gente voltou hoje aqui, né, para falar contigo, com a Jéssica, né, para falar um pouquinho de um evento que vai acontecer agora, né? Então vamos lá, é contigo, o microfone é teu, pode falar à vontade. A gente vem trazendo para, eu digo o pontapé inicial da AMA, né? Porque vai ser um trabalho árduo, vai ser anos agora para erguer um trabalho, sempre é muito difícil. A gente, como a Andréia já deve ter colocado, eu vi também, precisa de muitos recursos e muitas ajudas, de todos os lados, ajudas, eu digo ajuda. E assim, dia 25 de setembro, né? É uma segunda-feira à noite, a gente conseguiu uma palestra inaugural com ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido saudoso Marcos Petri, filho da Arlete e do seu Orlando. Ele é autista, então nada melhor do que um autista trazer uma palestra inaugural. Ele é daqui? Não, ele não é daqui, e ele vem fazendo palestras, olha, eu acho que já o mundo inteiro, porque esse menino roda. E ele vem contando a vida dele, trazer uma palestra para nós, o autismo na visão de um autista. Muito bom. Então ele tem muitas comorbidades, ele tem flaps, ele tem estereotipias, então ele traz, explica, mostra que o autista, apesar de ser um autista, ele não precisa ser engavetado. Ele não precisa ser escondido. Apesar de ele ter estereotipias, fazer um barulho, fazer um flap, meu filho, por exemplo, não esconder. Trazer para a sociedade. Então vai ser uma palestra muito legal, já fui numa palestra dele também, e é muito interessante porque o Marcos, ele não falava, ele foi progredindo com ajudas terapêuticas, né? Auxiliando ele conseguiu chegar onde ele está hoje. Ele toca violão, ele canta, ele fala várias línguas para um menino que não falava. Nossa. Né? Então, assim, quem tem fé não pode desistir. Com certeza. Eu faço isso com meu filho, eu não vou desistir nunca. Incluo ele em tudo que eu posso. E é isso que a gente quer trazer para vocês, pais, mães, famílias que têm autismo. Para que o Marcos consiga transmitir o que ele passa, o que ele passou, que não é um bicho de 7 cabeças. Não é uma coisa ruim, não é uma sentença, é apenas uma condição. É uma condição. É uma condição. É uma condição. Mas pode se viver. E muito só que de um jeito diferente, né? Mas pode se viver, pode ser feliz. E eu acho que uma maneira muito boa de ajudar esse tipo de condição que tem a pessoa com autismo é as pessoas entenderem, compreenderem, auxiliar, né, e aceitar. O primeiro ponto eu sempre digo, para correr bem um autista, uma família que tem essa condição, é a aceitação. Aceitação e depois uma caminhada em conjunto, seja família, terapia, a pai, escola, sociedade, o que vier. Exatamente. A gente sabe. Igreja. Eu ia mesmo falar. A gente sabe, enfim, já fosse classe de frente, mas era isso que eu ia falar. Mas apesar de todas as dificuldades, e que ainda vão aparecer, porque a gente sabe que a sociedade olha diferente, né? A gente sabe, a gente percebe, mas esse projeto não é só para trazer uma terapia para as crianças, é trazer informação para essas pessoas entenderem que só precisa de respeito. Se você vê uma criança em crise, não critica, ajude naquele momento. Posso ajudar? E se você não ter a condição de ajudar de alguma forma, se retire. Verdade. Porque hoje a gente vê muitas pessoas falando que não é necessário naquele momento. Então, assim, se você não tem como ajudar naquele momento, se retire. Deixa aquela mãe, aquela criança
né? Ajuda muito que não atrapalha, né? Exatamente o que eu ia dizer. Então, assim, não desistem dos seus filhos, e essa palestra vem para mostrar isso como pontapé inicial, como palestra inaugural da nossa AMA, que, se Deus quiser, já está se desenvolvendo, já está aparecendo, e a gente só quer, com isso, trazer benefícios para o município, para essas crianças e para essas famílias, porque a gente precisa de apoio. E tem um número de vagas ou é aberto ao público? Temos um número de... As inscrições já foram liberadas, né? Então, nós temos um limite dentro do salão, né? É um limite de... Acho que foram liberadas com 160 inscrições. Deixamos um limite X ainda ali, porque o limite do salão são 200 pessoas, mais ou menos, né? É no Salão da Comunidade Evangélica. No Salão da Comunidade Evangélica, às 7 horas da noite, né? E as inscrições, como é que a pessoa pode fazer? As inscrições, elas estão nas nossas redes sociais. Nós temos Facebook da AMA, Instagram da AMA. Juntamente está o link, também tem o telefone. Se alguém tem dificuldade de fazer a inscrição pelo link, entre em contato com aquele número, a gente vai auxiliar, né? Ontem foi abertas as inscrições, hoje já estamos com quase 100 inscritos. Então, assim, a gente quer encher aquela casa e fazer acontecer e fazer bonito. Muito bem. Então fica aqui o convite, né? Dia 25 de setembro, a palestra com o... Marcos Petri. Exatamente, né? Comunidade Evangélica Centro de Pirama. O Pirama. autismo na visão de um autista, né? Muito bonito isso. Vamos ajudar essa associação, né, que é muito importante. Se você não tem na sua família alguém com essa diferenciação, né? Vamos botar assim, né? Com essa diferença, graças a Deus. Mas se você tem, né, procure aqui a AMA, né, que elas estão à disposição para auxiliar vocês, dar todo apoio e respaldo para a família que necessite, né, de um apoio aí à disposição. Exatamente. Né? É para isso que se iniciou esse trabalho. Né? A gente agradece a vocês também por essa oportunidade, por essa porta que se abriu, né? Porque a divulgação ela é muito importante. Não, e a gente, como eu falava para a Andréia da outra vez, a gente está à disposição, né, tanto as redes sociais da Paróquia Santo Humberto, como a rádio comunitária, na pessoa do Ralph Miller, vai ajudar também. Né, e o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Muito obrigada. Tá? Com certeza. Encerramos então a nossa conversa de hoje? Encerramos a nossa conversa. Ok, a gente faz sempre uma oração, uma Ave Maria. Com certeza. Tá? Então a gente vai fazer a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Conosco aí o programa ainda não acabou. Com muita satisfação, o programa Minutos do Evangelho retorna aqui na Serra São Miguel com o quadro, com a palavra à igreja, e a gente vem falar hoje do grande evento que vai acontecer aqui no dia 23 e 24 agora de setembro, que é a festa em honra a São Miguel Arcanjo. Uma boa tarde, Renato. Boa tarde, José. Boa tarde, Elias. Boa tarde, José. Tudo bem? Tudo tranquilo. Como eu já falava aqui antes, né, é muito bom, muita alegria que a gente volta aqui na comunidade de vocês, para a gente falar aí um pouquinho do evento que vocês vão realizar. Nem parece, mas já passou um ano, né? Passa rápido, né, José? Passa rápido. Passa rápido. Muito bem. Quem vai falar primeiro? Podemos começar? Vamos lá, senhor Renato. Então manda para nós aí, o microfone é teu. Explica aí para nós como é que vai ser esse evento agora, nesse final de semana, dia 23 e 24 de setembro. José, primeiramente eu quero agradecer a sua presença aqui junto com a nossa comunidade aqui de São Miguel, né? O Elias, que é o tesoureiro, e a gente faz parte aí dessa organização da comunidade. Tradicional festa aí que já vem acontecendo há anos e anos. Temos agora, como mencionou, dia 23 e 24. No sábado, vamos ter à tarde já parte de venda de pastel, cuca, bolo. Vamos ter também o culto, e após o culto teremos a recepção do pessoal para o grandioso bingo que vai acontecer no nosso salão aqui ao lado da capela. Uma ótima premiação, serviço de bar e cozinha, e em diante o Elias dá continuidade aí, que vai ser o domingo, a programação fica contigo, Elias. Renato, no sábado então, começa que hora? Às 18 horas, né, Elias? 18 horas a gente vai fazer
uma pequena procissão com São Miguel aqui, numas ruas perto da igreja, né? E depois da procissão vai haver o culto, né? Uma novena em celebração a São Miguel Arcanjo. E depois, que nem o Renato falou, o bingo. E no domingo, no sábado, no dia 23. E no domingo se inicia às 10h30 com a Santa Missa. 10h30 da manhã, 10h30 da manhã, Santa Missa. Após a missa, serviço de bar e cozinha, com galinha, costela e filé. Até então a gente está vendendo antecipado as costelas, se alguém tiver interesse, antecipada. Até depois a gente passa para você colocar nas redes sociais. Eu acho até que vocês fizeram um folder, né? Exato. Vai ser divulgado, está sendo divulgado. Lá tem um número, não tem? Tem número lá. Tem um número lá. Então, o pessoal já pode nas redes sociais procurar ali o folder, né, dessa festa do São Miguel. Nesse folder tem um número de WhatsApp para fazer contato e reservar a costela. Nesse folder está nas redes sociais da capela, da igreja, né, da comunidade São Miguel, mas também está nas redes sociais da paróquia Santo Berto. Então, vocês podem procurar ali, que é facinho ali de encontrar, e aí vocês podem estar encomendando aquela costela, porque é de primeira linha. Isso, e daí voltando, após o almoço, né, 12 horas almoço, ou 11h30 após a missa, 2 horas ou 14 horas que seja, a tarde dançante com entrada livre com a banda Chama Ativa. Então, e às 18 horas, o sorteio da nossa ação entre amigos. Muito bem. Então, aquele almoço que a comunidade sabe fazer muito bem, né? Tradicional, né? Tradicional, caseiro, né? Com bastante variedades. Isso. Né? E aquela costela maravilhosa ali que o pessoal prepara aqui também, com reservas antecipadas, churrasco e galinha assada. Galinha assada. E na parte da tarde vai ter alguma outra atividade, pastel, bolo. Durante o dia, pastel, bolo, o dia todo. Então vai ter um cantinho lá que vai ser venda de bolos, cucas, doces, né? E os pastéis, o tradicional pastel. Muito bem, então. Eu acho que é isso aí, né, Renato? Se sintam à vontade, venham prestigiar a nossa festa, nós estamos aí para atender bem todo mundo, né? Queremos que o tempo colabore, né? Que São Miguel Arcanjo nos dê uma mãozinha aí para que não chova durante os dias 23 e 24 e convidando a comunidade em geral para a nossa festa anual de São Miguel Arcanjo. Beleza, então. Sábado, 18 horas, já tem início, né? E domingo, às 10h30 da manhã, início com a celebração da Santa Missa, que é sempre muito bem organizada pela equipe aqui da comunidade. Fica aqui o convite de todo o CPC da Igreja São Miguel, Serra São Miguel, e a Pastoral da Comunicação está aqui para auxiliar e divulgar esse evento. Procure aí as redes sociais da paróquia Santo Berto. Um abraço a todos. Vamos encerrar então? Podemos encerrar, lembrando assim só que durante o sábado já vai haver venda de cuca, pão e bolo para quem tiver interesse. Muito bom. Interessante então. Pessoal, fica aí o convite, né? Não vamos esquecer, 23 e 24 de setembro, Serra São Miguel aguarda por vocês. Encerramos então com a nossa oração a Nossa Senhora, né? Nossa Mãe Santíssima. Vocês têm ela aqui? Temos aqui ela. Também, a Nossa Senhora Aparecida. Vamos lá então. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Um abraço a todos, o programa continua. E o programa já está chegando no fim, já estamos na agenda aí da paróquia para a próxima semana. Vamos falar então desta agenda. Quarta-feira, 20 de setembro, 19h30, né? A missa com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Igreja Matriz Santo Berto.
No sábado, 23 de setembro, 5 horas da tarde, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, Caminho do Meio. Também sábado, 5 da tarde, missa na comunidade São José Operário, né? Missa na Igreja São José Operário, do bairro Operário. Sábado, 23 de setembro, 5 da tarde, então. Também sábado, 19 horas, missa na Igreja Bom Jesus, bairro Bela Vista, bairro Progresso. Sábado também, 19 horas, é a missa noturna na nossa Igreja Matriz, Santo Huberto. Chegamos no domingo, 24 de setembro, 8 horas da manhã, celebração da missa dominical na nossa Igreja Matriz, Santo Huberto. Às 8 da manhã, às 10 horas da manhã, missa na Igreja São João Batista, bairro Nova Estetim, São Cristóvão. Isso no domingo, então, dia 24. Vamos falar também que no dia 23 e 24 acontece a grandiosa festa em honra a São Miguel Arcanjo, né? Na Igreja São Miguel, da Serra São Miguel, né? Às 10 horas da manhã haverá Santa Missa, né? No domingo, dia 24. E no sábado, dia 23 de setembro, já tem às 19 horas, vai haver uma novena, e depois bingo, né? Almoço ao meio-dia, no domingo, tarde dançante, 2 horas da tarde, com a banda chamativa. Tem também venda de costela, né, antecipada, né, tem um folder aí nas redes sociais, quem quiser, né, e tem o número do WhatsApp ali para fazer, então, o pedido antecipado da costela, né, para esse grande evento aí na Igreja São Miguel da Serra São Miguel. Aqui o convite de todo o CPC para 23 e 24 de setembro, próximo final de semana. Falar do dízimo, dízimo é partilha. Vamos ver o que diz o nosso catecismo da Santa Igreja sobre o dízimo. Os preceitos da Igreja, parágrafo 2041. Os preceitos da Igreja inserem-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e nutrindo-se dela. O caráter obrigatório dessas leis positivas, promulgadas pelas autoridades pastorais, tem por fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável de espírito de oração e de esforço moral e de crescimento no amor a Deus e ao próximo. Os preceitos mais gerais da Igreja são 5. O 5º preceito, prover as necessidades da Igreja, segundo os legítimos usos e costumes e as determinações. Aponta ainda aos fiéis a obrigação de prover as necessidades materiais da Igreja, consoante a possibilidade de cada um, né? Então, é isso aí, chegamos ao final do programa, né? Programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira, em 2 horários, aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense, ao meio-dia, com reprise às 7 da noite. E aos domingos o programa começa ao meio-dia, também aqui na 87.9 FM. Mas o programa também está na Rádio Belos Vales, na 89.9 FM, né, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Programa Minutos do Evangelho, realizado pela Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Huberto. Vamos encerrar então o nosso programa deste domingo, fazendo a oração ao santo de hoje. Grande santo professor e apologista, educa-nos no caminho da fé, livrai-nos das heresias e leva-nos ao conhecimento mais profundo de Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio da tua intercessão. Confiamos à Santa Igreja, cardeais e bispos, para que sejam modelos do bom pastor. Amém. São Roberto Bellarmino, rogai por nós. E por intercessão de São Roberto Bellarmino, peçamos a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o domingo seja um domingo ainda abençoado, né? Fiquemos aí com a última música do programa de hoje, também pedindo a bênção do Senhor para toda esta semana que inicia nesta segunda-feira. Até amanhã, então, programa Minutos do Evangelho.